intensamente. E naquele dia que não nos cabe determinar em que momento foi, naquele dia em que Ele nos deu o dom de existir, nos deu o sopro da vida, Ele olhou para cada um de nós com muito amor e nos viu partir. Nos viu partir e Ele nos acompanhou, porque nós somos uma partícula divina. Nós somos uma partícula divina que teve origem no próprio Criador. Ele se doou para nos dar vida. Nós existimos porque Deus se doou. Ele se doou de si para que nós existíssemos. E Ele nos amou intensamente e continua nos amando. Ele nos acompanha os passos. Ele sabe tudo o que acontece conosco. Ele conversa conosco e nós não ouvimos. Então Deus nos ama demais. O ser humano ainda não tem ideia da dimensão da vida. Então, se Ele nos amou tanto, se Ele planejou para nós um futuro dadivoso, porque o futuro que Deus planejou para nós é que um dia seremos a sua imagem e perfeição, atingiremos a perfeição. Ele não criou nenhum de nós para condenar ao fogo do inferno. Ele nos criou para que nós pudéssemos caminhar, e Ele nos deu todos os recursos que necessitamos. Esses recursos se renovam a cada manhã, estão dentro de nós, e o ser humano não percebe, porque um dia, depois dessa longa jornada, na grande aventura do Espírito em direção à perfeição, nós seremos a sua imagem e semelhança, não na aparência física, mas na aparência espiritual, e retornaremos ao seio do Pai. Esse é o nosso grande destino. Ele nos criou para ser felizes. Então a pergunta é: por que nós somos infelizes? E os Espíritos vêm mais uma vez nos esclarecer, dizendo: olha, o ser humano é infeliz porque a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Nós estamos vivendo hoje em função do que semeamos ontem, e vamos viver amanhã em função do que estamos semeando hoje. Cada um colhe o que semeia. Ninguém colhe o que o outro semeou. Nós colhemos o que semeamos. Então, se nós hoje somos infelizes, estamos passando por tribulações, por dificuldade, por dor, agonia, é porque plantamos isso ontem. E vamos viver amanhã em função do que estamos semeando hoje. Então a pergunta é: o que é que eu estou semeando hoje? Porque eu vou colher amanhã. É exatamente o que eu vou colher amanhã. Então o ser humano, ele tem necessidade de evoluir, de progredir, porque o seu destino é esse. Mas os Espíritos nos alertam mais uma vez. Nós temos dois caminhos para evoluir. Dois caminhos apenas. Um é pelo amor. E o ser humano ainda ama tão pouco. Nós ainda somos egoístas, nós temos dificuldade em amar, em perdoar, em ser caridosos, em sermos pacientes, tolerantes. O ser humano ainda é aquele tipo do pavio curto que não leva desaforo para casa. A gente ainda se compraz na maledicência, nos sentimentos negativos. Então a gente ainda não aprendeu a amar suficientemente. Então o que acontece? Nós temos dois caminhos para evoluir. O primeiro é pelo amor, e o segundo pela dor. A gente sabe que o segundo caminho é pela dor. Como nós não aprendemos a amar ainda, o que é que acontece? Tem gente batendo na porta. Quem é? Não é o frio, não. É a dor. Porque nós temos que evoluir. Se nós não aprendemos a evoluir pelo amor, é a dor que nos procura. É na dor ainda que o ser humano evolui. Então nós vamos semeando, na semeadura invigilante do passado, a gente vai semeando tantas coisas ruins. E plantamos para colher depois. Se a gente plantar um pé de flor, a gente vai colher flores. Se plantar um pé de rosa, vai colher rosa. Mas se plantar um espinheiro, vai colher o espinheiro. Então Deus é bom, é justo, é misericordioso, Ele nos provê todas as necessidades
Mas o ser humano ainda não aprendeu a amar, não aprendeu a perdoar, a tolerar, a ser paciente. Eu falo isso no dia a dia. E não me julgo melhor que ninguém, não. Nós ainda pecamos por pequenas coisas. Vocês querem ver uma coisa? Uma das coisas que eu acho interessante, que eu acho justa, é os restaurantes de self-service. E quando a gente vai num restaurante assim, principalmente churrascaria, aquelas de rodízio, o ser humano ainda tem aquela sensação de levar vantagem em tudo. A gente já fica até sem almoçar, sem jantar, no dia seguinte se vai almoçar. E se for jantar, então fica sem almoçar. Para quando chegar no restaurante, se empanturrar mesmo, porque já te pagou, tem que fazer valer o que pagou. E vai sair de lá redondo, sentindo mal, de tanto que comeu. Agora no self-service não, você vai no self-service, você come por aquilo que você vai, a tua fome, você vai pagar por aquilo que você está comendo. Sem exagero. Tem vontade de comer um pouquinho mais, toma, mas você vai pagar por aquilo. Comer um pouquinho menos, paga menos. Então, quando você vai num restaurante self-service, é muito legal. E tem uns restaurantes bons por aí de self-service, e de domingo é bom a gente ir. Aí você chega no self-service, tem aquela fila. Se o restaurante é bom e não é muito caro, tem muita gente. Aí você entra na fila, gente, não é chato ficar na fila, a gente fica lá esperando. E aí a paciência começa a ir embora. E depois, nos últimos tempos eu engordei um pouquinho, então estou olhando lá na frente assim, aquela travessa de alface. Nossa, uma delícia aquela alface americana. Eu estou até assim, já imaginando, pegar lá, encher o prato de folha de alface. Mas a fila não anda, eu estou lá agoniado. Na minha frente tinha uma senhora um pouquinho redondinha também, porque tinha passado do peso. Quando chegou a vez dela na travessa de alface, gente, a mulher não saiu mais. Pegou uma folha de alface, colocou com toda calma, pegou outra, examinou, não quis. Pegou outra, examinou, tirou uma radiografia, colocou. Pegou outra, tirou uma ultrassonografia, devolveu, não era aquela que ela queria. A mulher dela vibrando assim, muito amor já, viu? Sabe quando a gente já está assim, meu Deus do céu, essa mulher não sai mais da frente, né? Tinha gente mais estressado do que eu. E uma pessoa lá atrás assim, estava assim com o pé, batendo o pé. Eu falei, olha só, a gente se estressa numa fila de self-service. O ser humano é assim. No trânsito, então, vocês não imaginam como é que nós somos estressados. O ser humano, nós estamos aqui olhando para o outro, tudo gente bacana. A gente se olha, a gente sorri, gente como a gente. Mas quando o ser humano assume o volante, que ele entra no trânsito, sai de baixo, ele se torna um gladiador. Parece que ele está numa batalha campal. Ou então quando o motoboy enfia aquele capacete na cabeça e assume o guitarra, sai da frente, porque ele vai passar e fazer zigue-zague na frente de todo mundo. Vai driblar os radares do Haddad por aí. Toda vez que eu pego a marginal do Tietê para ir para o trabalho, eu tenho cuidado com os motoboys, porque às vezes eu fico pensando, meu Deus do céu, vira e mexe eu vejo um estendido, esses jovens, eles não têm noção do que é a vida, gente, a vida é um bem tão precioso, que a gente deveria cuidar, enfeitar, valer a pena, como nós falamos aí. Mas eles vão que nem os doidos, né? A moto não cabe, mas eles estão enfiando, e já vem com aquela buzininha lá atrás, pipi, pipi, pipi. Eu tenho cuidado para não criar nenhum problema. Mas eles passam você pela esquerda, pela direita, por cima, por baixo, pelo meio, passa por tudo quanto é lugar. Eu falei, gente, mas como é que pode? É um pessoal meio maluco. E um dia desses eu estou na marginal do Tietê, eu estou vendo alguém que está vindo lá atrás, já pedindo o caminho, já disse, olha, pipi. A hora que ele chegou perto, eu fui um pouquinho para a direita para dar espaço para ele, para não criar problema. Mas a hora que eu fui para a direita, veio um outro motoboy, que eu não sei de onde, que ele não estava lá, e eu fechei o cara. Na hora que eu fechei, ele enfiou o pé no meu retrovisor, falou um palavrão daquele horroroso, cabeludo, fez um sinal com o dedo médio. Olha, a minha bondade veio assim que eu fiquei sufocado. Eu vibrei muito amor por ele. Anotei a placa dele, o capacete e o blusão. E fiquei vibrando muito amor. Respirei fundo para me controlar, porque a minha bondade ficou incontrolável. E segui em frente. Passou mais um pouco, o retrovisor lá ficou quebrado, mas tudo bem, estou aqui em frente. Quando cheguei perto da padaria, perto do escritório, assim, do trabalho, eu gosto sempre de tomar um cafezinho antes de ir para o trabalho. Encostei o carro,
Olha quem eu vejo lá. A moto do meu amigo. Ah, de novo o amor meu veio todo intenso assim, sabe? Entrei e identifiquei o rapaz. Quando eu olhei o rapaz, eu falei, olha, igual qualquer um de nós. Parece que podia ser meu filho, um menino ainda. Ele tem o quê? Uns 25 anos. Eu falei, esse é aquele que fez tudo aquilo, eu não acreditava. Como a gente se modifica. Como o ser humano se modifica. Aí encostei pertinho dele e falei, oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Pedi um cafezinho e falei, não está chovendo, né? Tem papo de sempre para quebrar o gelo. Não chove mesmo, lá na represa, lá da Cantareira, está tudo seco. Eu falei, pois é, cara. Aí eu falei, pô, sabe o que está acontecendo, cara? Tinha muita violência no trânsito. Como eu estava vindo para o trabalho, estava vindo para cá. Aí eu fui dar passagem para o motoboy e sem querer eu fechei um outro. E o cara, quando passou por mim, enfiou o pé no meu retrovisor, falou um palavrão terrível e ainda fez um sinal feio com o dedo. Ele olhou para mim assustado e falou, ô tio, foi mal, hein? Olha, como é que pode? Como é que o ser humano se modifica? Aí ele nem pediu desculpa, ele ficou meio sem graça, falou, não, vai com Deus. Naquela hora eu falei, de coração, vai com Deus. Mas antes eu não tinha falado isso não. Eu tinha falado outra coisa. Aí nós somos assim. O ser humano não tem paciência. Quando a gente pega final de semana, assim, que dá aquele feriado, quinta-feira é feriado, a gente já emenda a sexta, 4 dias de folga. Ou então é na terça-feira, a gente já emenda a segunda-feira. Mas é gostoso mesmo, a gente trabalha tanto, né? E quando surge um feriado desse daí, parece que todo mundo resolve sair de São Paulo, vai todo para o lugar que a gente vai. Se eu resolvo ir para o litoral, parece que todo mundo resolveu ir para o litoral. Meu Deus do céu. Se eu resolvo ir para o interior, porque a minha família é de Bauru, parece que todo mundo quer ir para Castelo Branco. Gente, é gente demais. Mas não tem importância. Quando você está indo, você está pensando que tem 4 dias. Poxa, não importa se você pega 4 horas de trânsito, 5 horas de trânsito, 6 horas de trânsito. Você está pensando, amanhã vai estar bom. Depois da manhã vai estar bom. Depois da manhã vai estar bom de novo. Mas você está feliz, porque tem 4 dias. O problema é isso aí. O problema é a volta. Quando a gente volta, a gente já volta com aquele bote, assim, pensando, amanhã é dia de trabalho. E aí normalmente começa a chover. O trânsito fica ruim, o trânsito fica parado. Quando eu vou para o interior, eu vou para Bauru, quando eu chego em Boituva, gente, é 110 km de São Paulo, o trânsito já para. De Bauru até Boituva é 2 horas. De Boituva para cá são 4 horas. É primeira, segunda. Eu lembro que uma das vezes estava com meu filho sentado do lado dos passageiros, e nós na faixa da direita, naquela paciência, e os espertinhos passando pela direita, pelo acostamento, vum, 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 um atrás do outro. Meu filho olhou para mim e falou assim, pai, por que nós não vamos para lá também? Olha, eu confesso para vocês que eu estava doido de vontade. Mas nessa hora a gente tem que dar exemplo. Porque a verdade ilumina e liberta. Mas o exemplo tem força. O exemplo arrasta. E a gente tem que dar exemplo. A gente tem que exemplificar para os filhos. Porque os filhos são o nosso exemplo. Eles observam o que nós fazemos para fazer depois. Eu olhei sério para o meu filho, eu estava doido de vontade de ir, mas olhei para ele, filho, o que eles estão fazendo não é correto. Eles são os espertinhos, mas não tem importância. Deixa eles estão fazendo errado, nós não vamos fazer errado o que eles estão fazendo. Vamos aguentar a mão aqui. E aí, todo mundo passando. Mas eu confesso para você, eu estava vibrando muito amor para todos eles, viu? Tomara que lá na frente tenha um comando policial e que pegue todos esses espertinhos e dê uma multa exemplar em cada um. Aí quando chegou no momento assim, tinha um estreitamento da pista, tinha uma ponte. Aí parou do meu lado assim, uma SUV. E essas pessoas que compram uma SUV, aqueles carros imponentes, importados. O cara com um Ray-Ban, mas sabe aquelas pessoas assim bem chique, nariz empinado. Eu ainda olhei para ele. Ele parou porque não podia ir, porque tinha ponte. Ele tinha que entrar na minha frente. Eu ainda olhei para ele e falei, se ele pedir, eu vou deixar. Mas se ele não pedir, eu não vou deixar não. Já comecei a ficar ruminando.
Mas não deu outra, gente. A hora que o trânsito andou, o cara sem olhar acelerou e foi. A hora que ele foi, eu falei, em nome de Jesus, não! Acelerei e fui para cima. Quase bateu. Aí o cara freou, deu aquela freada, olhou para mim, baixou o raivão, olhou para mim assustado, ainda fiz uma cara de bravo. O cara ficou, esse cara não bate bem. Deixa eu ficar por aqui mesmo. Depois que passou isso, eu fiquei preocupado. Eu falei, olha só o que a gente faz. Porque se numa hora dessa, se é um cara que tem uma arma, que é um cara que tem um pavio curto, acontece uma desgraça. Mas eu fiquei firme lá, fiquei preocupado, mas aguentei. A hora que o trânsito andou, o cara de trás viu o que eu fiz e deixou ele entrar atrás de mim. Aí quem ficou preocupado foi eu. Mais uma vez. O cara atrás de mim. O que será que agora ele vai querer fazer? Aí o trânsito andou, a hora que andou, o cara não estava afim de encrenca, não. Ele saiu de novo no acostamento, acelerou assim, só para me fazer zoom, falou, fica aí você, trouxa, eu vou embora por aqui, foi embora. Na hora que ele foi assim, eu falei, vai com Deus! Eu falei, vai com Deus. Nós somos assim. Então o ser humano ainda não aprendeu, nós nos modificamos, quando a gente assume um volante, que bota um capacete, o ser humano se transforma. Nós não aprendemos a amar, a ter tolerância, a ter paciência, nas coisas mínimas. Então, vem a dor bater na nossa porta. É através da dor que o ser humano ainda evolui. Que pena! Então, é importante nós termos a consciência nessa noite. E a palavra é consciência. O Espiritismo vem nos ajudar. Não conhece-te a ti mesmo. Nós buscamos o conhecimento através da doutrina espírita, porque ela nos faculta a consciência do que é a vida. O ser humano tem que ter esse estado de consciência para saber que aquilo que eu fizer reverte em meu próprio benefício. Por que existem leis punitivas? Se você passar no farol vermelho, vai ter um radar fotográfico e a multa é pesada e vem ponto na carteira. Se eu assaltar um banco, vem a polícia e eu posso ir preso. Se eu fizer alguma violência com alguém, tem a lei que me pune. O ser humano ele ainda é conduzido por leis punitivas. Estado de consciência é o seguinte: é quando você não precisa de leis punitivas estar regrando a sua vida. Eu não faço mal para ninguém, porque eu sei que o mal que eu faço é o mal que refere para mim. O sentimento de ódio que eu tenho com alguém é o mesmo sentimento de ódio que vai me envenenar. Que, aliás, os Espíritos dizem que o ódio é um veneno terrível, que nós tomamos todo dia e queremos que o outro morra. Porque quem se envenena é quem tem o ódio. É nós que nos envenenamos. Então, estado de consciência é quando eu pratico o bem, pensando assim, eu estou fazendo caridade, e não estou fazendo caridade coisa nenhuma. Na verdade, eu estou tendo a oportunidade de servir em nome do Cristo. Tem uma coisa maravilhosa. Uma ocasião, o Chico estava em São Paulo, numa tarde de autógrafos, e aquelas pessoas ao redor do Chico, todo mundo querendo dar um abraço a um amigo querido, e alguém comentou, o Chico é uma pessoa maravilhosa, mas ele é um privilegiado. E o Chico ficou pensando, ele ouviu a pessoa comentando isso e pensou, mas como eu sou um privilegiado? Eu nasci numa família pobre, numerosa, lutei com dificuldade, aos 5 anos de idade fiquei órfão. Fiquei 2 anos morando com a minha madrinha, que todo dia me dava uma surra de marmelo, enfiava o garfo na minha barriga. Teve que lamber a ferida do sobrinho da dona Rita de Cássia, porque ela aprendeu que aquela ferida crônica do sobrinho dela só sararia se uma criança lambesse durante 7 dias em jejum aquela ferida, e o Chico lambeu. Foi trabalhar numa fábrica de tecidos em Pedro Leopoldo, e naquela época as fábricas antigas soltavam aqueles fiapos que ele aspirava e fez mal para o pulmão, comprometeu o problema pulmonar do Chico. Ele teve problema sério pulmonar. Teve problema de angina, teve problema nos olhos, que no final da sua existência estava quase cego de uma vista e com apenas 65% da outra visão. Enfrentou dificuldades, enfrentou incompreensões, perseguições, críticas, abandono e deserção dos seres que ele mais amou.
O Chico foi um perseguido, um incompreendido, mas ele jamais abandonou a estrada do Cristo. Seguiu as pegadas. Mas ele estava pensando, eu que passei por tantas dificuldades, e essa pessoa está dizendo que eu sou um privilegiado, por quê? Aí ele ouve a voz de Emmanuel com aquela voz grave, dizendo, é verdade, Chico, você é um privilegiado. Porque privilegiado é aquele que tem a oportunidade de servir em nome do Cristo. E isso você fez a tua vida inteira. Então nós, seres humanos, nós que abraçamos a doutrina espírita, nós precisamos ter esse estado de consciência, que eu não preciso ter leis punitivas e ter medo do que vai acontecer comigo. Eu tenho que fazer as coisas por um estado de consciência. Fazer aquilo que eu estou fazendo com a consciência de que aquilo que eu fizer é o que vai reverter para mim. O mal que eu semear é o mal que me espera amanhã, mas o bem que eu planto hoje é o bem que me espera amanhã. A felicidade que eu espalho hoje é a felicidade que eu colho amanhã. A alegria que eu distribuo hoje é a alegria que eu vou receber agora. Nós recebemos de acordo com o que fazemos. Esse é o estado de consciência. Então, quando nós encontramos o sentido da vida, encontramos esse estado de consciência. E quando a gente encontra o estado de consciência, o ser humano se encontra. O ser humano se encontra, ele se encontra consigo mesmo, quando ele tem esse estado de consciência, porque ele passa a ter o autocontrole do que é a vida e do que ele faz, e que ele pode fazer e colher. É a semeadura livre e a colheita obrigatória. E quando o ser humano encontra-se consigo mesmo, ele tem uma surpresa grandiosa, extraordinária. Porque quando ele se encontra, ele encontra Deus dentro dele. Porque Deus habita em nós. O Altíssimo habita em nós. Tem pessoas que procuram Deus nos grandes templos, nos templos suntuosos, edificados com mármores importados, pedrarias importadas. Tem pessoas que procuram Deus nos altares refinados, com filigranas de ouro e cravejado de pedras preciosas. Tem pessoas que procuram Deus das religiões. E que nós queríamos dizer para vocês hoje é que Deus está em tudo, e fora de Deus nada existe. Deus está em tudo, está em toda parte, mas você não vai encontrá-lo em lugar nenhum. Eu vou repetir porque isso é profundo. Deus está em tudo e está em toda parte, mas você não vai encontrá-lo em lugar nenhum, se não encontrá-lo, primeiramente, dentro de você. Porque nós somos o templo sagrado, onde o Altíssimo habita. Ele habita em nós. Nós somos essa centelha divina, essa partícula divina, que teve origem no próprio Criador. Ele habita em nós. Ele sabe tudo o que acontece com você. Ele conhece as suas lágrimas, suas lutas, suas dificuldades. Ele acompanha seus passos. Ele conhece seus pensamentos mais secretos. Ele conhece seus sonhos mais sagrados. Ele conhece seus sonhos mais íntimos. Ele sabe tudo sobre você. E fala contigo toda manhã. Ele fala contigo a todo instante. Mas a semelhança do lago, nós estamos turbulentos e não ouvimos a voz de Deus que fala dentro de nós. Ele nos exorta, nos dá coragem. Ele fala conosco com suavidade, mas nós não ouvimos, porque estamos focados em outras coisas. Então Deus está conosco sempre. Ele habita em nós. Nós somos esse templo sagrado, onde é o Altíssimo habita. E Jesus diz: não cai um fio de vosso cabelo sem que o Pai o saiba. Não cai um fio de vosso cabelo sem que o Pai o saiba. Eu fico pensando, como é que pode isso? Sem entrar no mérito se existe vida em outros planetas ou não, vamos pensar só aqui na Terra. O último censo da ONU, em 2010, identificou que a população da Terra ultrapassa os 7 bilhões de habitantes. 7
bilhões. Não é pouco, gente. Os espíritos dizem que no lado espiritual são 3 vezes mais. 7 vezes 3, 21. Mais 7 é 28 bilhões. E eu fico me questionando, como é que Deus pode saber o que acontece com cada um de nós? 28, só aqui na Terra, sem entrar em mérito aí se existe vida em outro planeta, não. 28 bilhões de habitantes, como é que Ele sabe tudo o que acontece conosco? E aí na minha concepção humana eu fico imaginando assim um lugar bem amplo. 28 bilhões de telas de televisão, monitores de televisão, e Ele olhando cada um de nós. Olha lá, olha o que eu estava, olha. Será que é assim, gente? Não, não é assim. Só para a gente entender como é que funciona isso. É uma coisa interessante. Alguns anos atrás, minha mãe ainda estava no final da existência, no final de semana, a minha irmã ligou dizendo: a mamãe não está bem, e ela queria ver as irmãs dela que moravam aqui em São Paulo, as 2 irmãs mais velhas. E no final de semana pegamos a Castelo Branco, eu com as minhas filhas. A tia que sentava no banco da frente tem 88 anos. Naquela época antiga, ela viveu na Segunda Guerra Mundial, aquela tempo antigo. Quando passamos o primeiro posto de pedágio, meu carro tem aquele aparelhinho do sem parar. Passou, a cancela abriu, eu fui embora. Ela olhou para mim assim, falou: nossa, mas por que você é diferente? Todo mundo parou lá para pagar e você passou aqui sem pagar. Eu falei: não, mentira, não é isso não tem milagre não. Mostrei para ela aquele aparelho. Está vendo esse aparelhinho aqui? Eu falei: o que tem? Isso aqui é um sensor. Quando a gente passa no posto de pedágio, lá em cima tem outro sensor. Ele manda um sinal, lê o sinal do meu aparelho, manda para um satélite que está a 600 km de altitude. Aquele satélite manda um sinal para a central do sem parar. A central do sem parar tem um computador que identifica o sinal do satélite, identifica a minha placa, verifica se eu paguei a fatura, devolve o sinal para o satélite devolve o sinal para a central do pedágio, libera a passagem e eu passo. Nossa, que confusão, não entendi nada. Aí eu completei um pouquinho mais ainda. E o que é pior, o banco já debitou na conta também. Eu falei: vixe, aí foi demais. O que eu quero dizer, gente, é o seguinte: o ser humano, nós, no estágio evolutivo em que estamos, já desenvolvemos uma engenhoca desse tipo, que faz tudo isso em fração de segundo, a gente nem tem ideia. E Deus? O que eu quero dizer é o seguinte: nós somos uma partícula divina que teve origem no próprio Criador. Ele se doou para que nós existimos. Nós somos uma partícula que teve origem no próprio Criador. Nós somos divinos. Nós emitimos sinal a todo momento. Nós estamos mandando sinal para Ele. Ele recebe, Ele fala conosco. Ele sabe tudo. Para quem gosta de informática, eu diria o seguinte: nós estamos ligados online com o Criador, em tempo real. Ele sabe tudo, porque nós somos o prolongamento dele. Ele acompanha cada um de nós. E para finalizar a nossa conversa, eu fico imaginando como é que vai ser o dia que nós voltarmos para a casa do Pai, porque um dia nós vamos voltar. Nós vamos evoluir pelo amor ou pela dor. A escolha é nossa. Nós é que estamos escolhendo nas atitudes do dia a dia se a nossa evolução vai ser pelo amor ou se vai ser pela dor. Depende só de nós. Que nós vamos evoluir, vamos. Pelo amor ou pela dor. Os nossos filhos, quando crescem, chega um dia que eles falam assim: olha, eu gostaria de progredir, fazer experiências novas, ir para outras cidades, fazer um intercâmbio no exterior. E os nossos filhos partem, a gente fica aqui com o coração dolorido: ai, meu filho partiu, foi para outra cidade, foi para Belo Horizonte, foi para o Rio de Janeiro, foi para Londres, foi para Nova York, foi para não sei aonde, aí foi pelo mundo. E os nossos filhos, eles criam asas e têm que voar, nós não podemos retê-los indefinidamente ao nosso redor. Eles evoluem, eles crescem. E quando eles partem, fica aquele sentimento de saudade: meu Deus, meu filho está longe. Ele está lá do outro lado do mundo. Ele está lá, eu sei que ele está lá, eu não estou vendo ele, mas ele está lá. E hoje a nova tecnologia evoluiu muito. Hoje nós temos internet, Facebook, WhatsApp, tem tudo. E a gente acaba se adaptando a essa nova tecnologia para conversar com os filhos que estão longe. E aí eles estão lá fazendo as suas atividades, trabalhando, estudando, ou mesmo se divertindo. E a gente manda mensagem do WhatsApp: